Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao Bate-Papo Geográfico. Aqui quem fala é o professor Marcelo dos Santos e hoje vamos teorizar e por dois temas extremamente importantes no nosso dia a dia, no mundo da geografia, no mundo num todo, né? Só brincar com as escalas global, regional e local, tá? Eu vou apresentar aqui o livro chamado Por uma Geografia Nova, do Milton Santos, de 2004, quando eu estive na USP, na Universidade de São Paulo, em 2005, para o primeiro, no caso, meu primeiro EGAL, né? Eu estava no terceiro período de Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Há muito tempo. E eu vou fazer duas leituras extremamente importantes. A partir dessa leitura, eu vou desenvolver um trabalho aqui, que é uma conversa com vocês, né? Hoje a linguagem vai ser um pouquinho mais rebuscada só, mas é porque tem que falar do homem, né? Milton Santos é isso. Seja bem-vindo ao Bate-Papo Geográfico. Vamos lá. É, os temas são ecossistemas e rugosidades, né? Com a visão santiana ou Milton Santiana, né? Que é o gentílico, não sei se é esse, mas a ideia é o que? É trazer, na verdade, como o olhar do Milton Santos ele é tão atual nos tempos de hoje, é tão necessário para que não só a geografia, mas todos os campos da ciência possam ter esclarecimentos e possamos mudar para melhor o futuro de toda a humanidade sem distinção. Beleza? Seja bem-vindo ao Bate-Papo Geográfico. Vá lá, curte lá e dá um clique lá. Não esquece de mim não, hein? Vou fazer a primeira leitura aqui na página 81. Ah, 81. É. Então, segundo Milton Santos, vamos lá, a leitura. A noção de ecossistema devia permitir a incorporação concomitante à análise espacial dos subsistemas históricos e dos subsistemas naturais. Isto na medida em que, de um lado, as condições naturais são utilizadas de formas diferentes pelas sociedades humanas em cada período histórico e, de outro, pela própria natureza que é transformada pelo homem. Isto é, na medida que a história se desenrola, os grupos humanos sucessivos se relacionam a um quadro natural já modificado, né? Vamos dar continuidade no segundo parágrafo que daí eu vou desenrolar, beleza? Se o espaço não pode ser defendido pelas relações bilaterais entre o homem e os dados naturais, tampouco ele é resultado exclusivo da ação de fluxos econômicos, como se a superfície da Terra fosse o campo de ação de forças de modelamento que não leva em conta as rugosidades. Fechei e vamos dialogar. Então, é, quando o Milton Santos discorre dessa fala, principalmente dos ecossistemas, que é a primeira fase que eu vou conversar com vocês, é o seguinte, galera. Quando nós pensamos em ecossistemas, logo vem às nossas cabeças, desde a galerinha que está lá no sexto ano, que está conhecendo a disciplina de ciências, né? Aí vem um pouquinho de astronomia, depois vem um pouquinho de cartografia, vem um pouquinho de cada, um punhado de cada. Como fosse um punhado, botar num prato ali, mistura tudo e vê. De uma forma superficial. Eco, né? O próprio nome é a palavra eco, né? Tive uma aula hoje, né? Extremamente importante, que fala sobre tomar conta da casa de uma forma sustentável, né? Minimamente sem impactos, né? Tudo é impacto, mas a ideia do eco, como o Milton nos fala aí, vem de duas ordens, né? O espaço já modificado, quer dizer, será que foi só o ser humano que alterou esses espaços? Ou a própria natureza em si já fez inúmeras alterações naquele mesmo espaço? E o homem chegou lá, fez a sua contribuição de que o tempo mais acelerado. E é aí que está a questão da temporalidade do tempo. Esse é um tempo, não só as ciências não conseguiria fazer distinguir de qualquer tipo de estudo. Né? Quando fala de ecossistemas, justamente eu posso pegar este lápis aqui, que é o meu marcador aqui do meu texto aqui. Ele pode ter inúmeras bactérias, inúmeros vírus. Isso aqui é um ecossistema.
Ou seja, para uma bactéria e o vírus, esse aqui é o mundo. Mundos. Como as pessoas gostam de interpretar. Mundos diferentes. Né? Vale filosofia, vale religião, vale qualquer tipo de mundos. Mundos. E sideral também, por que não? Né? Tem uma discussão lá na aula lá sobre essa questão. Será que existe vida de outros planetas? Foi uma discussão muito rica, comediante no sentido positivo da palavra, né? Foi muito interessante nesse princípio. E, dando fechamento aqui da ideia do Milton Santos sobre ecossistemas, eu tenho que catar aqui na minha página 81. Vou fazer uma releitura na mesma página, tá? De novo, se o espaço não pode ser defendido pelas relações bilaterais entre o homem e os dados naturais, tampouco ele é o resultado exclusivo da ação e dos fluxos econômicos, como se a superfície da Terra fosse o campo de forças, de ação de forças, perdoe, de modelamento que não leva em conta as suas rugosidades. Opa, que palavra é essa, rugosidade? É de ruga? Sim e não. Pode ser também. E agora? Que palavra é essa que o Milton Santos usou? Por que ele usou a palavra rugosidade? E aí, será que é geografia pura? Existe geografia pura? Não sei. Vou lá na outra página aqui, 259, que ele traz uma ideia interessante sobre rugosidade, tá? Os estabelecimentos humanos são definidos por uma combinação local de variáveis da qual cobram sua originalidade. Dentre essas variáveis, algumas resultam em fluxos atuais, outras pronamam de fluxos antigos já transformados no próprio lugar. Isso também quer dizer que, a um momento dado, momento frequentemente breve, tais estabelecimentos poderiam ser definidos, exclusivamente por variáveis já antigas, cuja evolução durante um curto período foi endógena. Quando novos fluxos se instalam, carregando variáveis novas ou renovadas, eles são deformados pela ação das variáveis já presentes. Quer dizer, quando o Milton Santos apresenta a rugosidade, o que é isso? Um termo técnico, geografia, o famoso geografês, vamos lá. É quando você tem um espaço e teve uma função específica e você muitas vezes, pelo tempo, o tempo aí, como eu sempre falo, aquele espaço perdeu a sua função principal. Vamos dar alguns exemplos. Uma casa, sei lá, de 2 andares, 3 quartos, 2 banheiros. Ele é uma casa de esquina, estou fazendo uma descrição, vocês vão mentalizando para os seus mapas mentais, beleza? Uma casa colonial. O que é uma casa colonial? Aquela laje de tijolo, aquela laje vermelha, clássica, com 2 pontas aqui. A entrada da casa aqui e a entrada da cozinha atrás. Casa extremamente português e tradicional. Beleza? Era uma casa residencial. Ponto. E aí se passou 65 anos, os últimos donos morreram e ficou abandonada. E nesse meio tempo, ficou abandonada por 3 anos, não houve nenhuma invasão ou ocupação. E a prefeitura local que ela fez, ela pegou essa casa que não era pequena e transformou-a em escola, uma creche. O que eu quero dizer? Ela tinha uma função residencial e teve um outro tipo de função. Detalhe, a estrutura da casa em si, será que caberia uma creche? Aí que entra os outros profissionais, a engenharia, aí entra o geólogo, caso tenha a fundação da casa, o engenheiro civil, entre outros profissionais, para ver se aquele imóvel está apto para receber esse tipo de função. Como falei, teve uma função residencial, depois alterou a função
motivo maior que os últimos donos veio a falecer e ficou abandonado. Ninguém da família veio a recorrer. Quer dizer, esse exemplo que eu acabei de falar, esse é o exemplo mais comum das grandes cidades metropolitanas do Brasil. E aqui na nossa região metropolitana do Rio de Janeiro, tem um projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro chamado Reviver Centro, que é justamente tentar revitalizar o centro do Rio de Janeiro, não só ser um centro comercial, mas ser um centro residencial ou híbrido, como eles estão dizendo no, no planejamento urbano da cidade do Rio de Janeiro, no plano diretor. Por que eu quero falar isso? Porque eu estou citando um exemplo nosso dia a dia. Cara, principalmente a galerinha do ensino fundamental que eu trabalho muito. Já pensou você morar no centro do Rio de Janeiro, tendo comércio, o dia a dia ali, Uruguaiana, Marechal Floriano, Central do Brasil, Campo do Santana, Hospital Souza Aguiar, Central do Brasil. Dali você vai para Lapa, você vai para Gamboa, dali vai para o Aterro do Flamengo, a Igreja da Candelária, o Centro Cultural Banco do Brasil, entre outras máquinas públicas e privadas ali do centro. Interessante. Morar. Porque quando a gente tem uma ideia do centro do Rio de Janeiro, pensamos na ideia do centro o quê? Movimento pendular. Há um movimento migratório aí, você sai da sua residência, vai estudar ou trabalhar, depois vai retornar para sua residência. Dali, você vai acordar, você vai estar já no seu ambiente de trabalho, ou você vai estar estudando ali. Ou seja, o próprio centro do Rio de Janeiro pode ser seu próprio quintal. E aí o prefeito Eduardo Paes, ele está vendendo alguns terrenos, né? Principalmente na Presidente Vargas, tem um prédio que vai subir agora lá, um prédio novo, e ao lado prédios antigos. Opa, rugosidade, ou seja, prédios antigos aqui tendo uma função específica, ou é comércio, ou é residência com comércio antigo, e aqui no meio tem um espaço literalmente vazio, e já tem já a comitiva lá dos apartamentos que vai verticalizar. Isso é bom ou ruim? O tempo vai dizer se é bom ou ruim. Mas para fazer homenagem ao Milton Santos aqui, é um ecossistema sendo alterado concomitantemente, e a rugosidade mostra a ideia da temporalidade dos imóveis ou dos espaços que são mais antigos, ou mudando de função, tentando lutar para se manter naquele mesmo espaço contra, muitas vezes, de prédios novos que vai aparecer lá no centro do Rio de Janeiro, beleza? Seja bem-vindo ao Bate-Papo Geográfico. É teoria, mas explicando a prática. Seja bem-vindo ao Bate-Papo Geográfico. Dá lá, não clique lá, underline, prof. Marcelo, underline, geoloco. Abraços.